O assunto que todo mundo quer saber: ausência de desejo sexual e grande desejo sexual e astrologia. A gente consegue analisar isso através da astrologia, através de tendências planetárias e posições? A resposta é sim. Com a astrologia a gente consegue ver muitas coisas. Antes de entrar nesse assunto, esse vídeo aqui é apenas para falar de alguns aspectos e para trazer autoconhecimento, tá? Por favor, não utilize as informações que eu trago aqui para desqualificar e destruir a sua vida afetiva ou seu parceiro. Então vamos lá. O que a gente precisa entender quando a gente fala de ausência de desejo sexual? Algumas pessoas não sentem dentro delas aquela excitação toda. É claro que a pessoa de repente, não, eu sinto atração, eu sinto que eu estou excitado e tudo mais, mas ela não tem aquele desejo, aquela continuidade. É disso que eu estou falando, de continuidade. Como que a gente consegue ver isso através da astrologia? Algumas posições aqui, a gente começa por alguns signos, né? Existe um signo que ele é travado. Quando eu digo travado, é no sentido assim, ele é mais rígido, ele é mais crítico, ele não se solta tanto. Qual signo que eu estou falando aqui? É bem fácil. Virgem. Virgem é um signo travado. Então, eu canso de observar isso através da minha experiência, através de relatos e tudo mais. Pessoas com influência de virgem. Influências é o quê, gente? Basta ter o sol em virgem? Não. Você precisa, de repente, você tem Vênus. Vamos pensar numa conjunção. Vênus mais Marte numa conjunção exata, próxima demais em Virgem, na casa 6, por exemplo. Pronto. Essa pessoa provavelmente ela vai ter uma vida sexual e tudo mais. Sim, ela pode ter uma vida sexual. Ela pode, se for uma mulher, ela pode engravidar e tudo mais. De repente ela faz um tratamento, mas ela é muito crítica, ela é travada. E eu canso de ver isso nos mapas. Então isso é um exemplo apenas para ilustrar quando a pessoa é travada. Eu observo também que a energia de alguns signos, alguns planetas também fazem a pessoa perder um pouco assim esse desejo e tudo mais. Eu observo isso principalmente em Aquário, eu observo isso também em Libra. Pode ser irônico, né? Porque Vênus representa relacionamento, prazer. Vênus representa prazer, mas tem a ver com Touro, né? Na casa 7, Vênus representa o quê? O seu lado artístico, representa a sua capacidade de se relacionar num plano maior. Não tem nada a ver com prazer e tudo mais, isso tem a ver com Touro. Então Vênus também, quando está assim numa posição difícil, quando de repente Vênus em Aquário junto com Urano, por exemplo. Então a pessoa ela é mais mental, porque os signos do ar, tirando os Gêmeos, a gente fala então tem 3 signos do elemento ar: Gêmeos, Libra e Aquário. Todos esses signos que eles são mentais, eles são o quê? Intelectuais, com exceção de Gêmeos. Por que a exceção de Gêmeos? Gêmeos é um signo, gente, dual. Gêmeos é um signo também assim de diversão, sabe? Por isso que tem a ver com Mercúrio. Então, Gêmeos é assim, eu sou solto, a vida é bela, eu tenho essa coisa do balanço, né? Eu oscilo muito. Então, os Gêmeos traz essa energia dentro dele que tem a ver com Mercúrio. Então, de todos os elementos do ar, Gêmeos é o mais tranquilo e o que pode ter uma sexualidade mais ativa. E é por isso que, infelizmente ou felizmente, todo mundo fala, porque Gêmeos trai e tal. Não é isso, né, gente? Tem que analisar profundamente. Mas o Gêmeos pode sim ter essa coisa de todos os elementos do ar, ele é o mais sexual, sim. Aquário e Libra, eles já caem mais. Mas tem que ter calma, porque de repente você tem coisas em Aquário, aí você tem coisas em Escorpião e tudo mais. Então, a ausência de desejo sexual é vista aí por alguns signos, algumas posições, tá? Então a gente fala de Vênus, tem alguns planetas que falam de sexualidade. Vamos lá. Vênus, por que Vênus? Porque Vênus representa prazer, Vênus representa relacionamento. Marte, por que Marte? Se você quiser entender a astrologia, você pode pensar assim: Marte representa masculinidade, né? Energia masculina. Vênus representa energia feminina. Então você vai entender esse conceito. Então Marte aqui representa aquele seu lado imediatista. Marte traz uma energia primata. Sabe aquela coisa de instinto? Isso é Marte. Marte representa você tem fome, você é imediatista. Eu quero você agora. Isso é muito Marte. Então Marte traz essa energia. Então quando Marte está numa posição assim
fraca, de repente, na astrologia. Vamos supor que você tenha Marte em conjunção com Saturno. Saturno é um planeta que ele pesa, ele é um planeta que representa gelo na astrologia. Ele é um planeta cold, então ele é frio. Então, quando Saturno está envolvido com seu Marte ou com Vênus, é óbvio que você pode ter uma vida sexual, você pode sentir prazer e tudo mais, sim, mas você é mais frio, você não tem aquela coisa de fantasia, até porque o Saturno traz a realidade, então ele vai quebrando Vênus, ele vai quebrando Marte, ele vai falar assim, o Marte quer agir e Saturno fala assim, não, 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 vou te colocar um limite aqui, você está preso, então ele faz essa energia, então é importante também observar essa questão quando a gente fala assim, Marte debilitado, Câncer, Libra, pode gerar uma ausência de sexualidade, ausência de desejo e tudo mais? É possível sim, só que precisa ter calma. Por que você tem que ter calma? Vamos supor que você tenha Marte debilitado em Câncer e ele recebe um aspecto de Vênus, ele recebe um aspecto de Plutão, e aí? Isso modifica essa energia. Então, de repente, você vai ser aquela pessoa que tende a expressar os seus desejos, a energia sexual de maneira oculta, de maneira privada, de maneira manipulativa. É uma outra habilidade também. Então, é preciso observar isso também. E vamos falar do lado oposto agora. O que representa quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem grandes desejos, ela tem uma sexualidade forte, ela tem uma tendência a gostar muito dessas coisas todas. Então vamos lá, que eu sei que esse é o assunto que você quer saber. Aí a gente já fala de outras coisas. A gente fala de Vênus, que representa prazer, sensualidade e tudo mais, em aspecto com Marte. Então numa sinastria, sinastria é o quê? Você pega dois mapas e coloca junto e vê como que os planetas interagem. Então sempre que uma pessoa tem a conjunção ou aspecto de Vênus com Marte numa sinastria, a gente fala assim, show, excelente para a sua vida afetiva, para a sua vida sexual. Então, Vênus em aspecto com Marte. Alguns signos, como eu já falei, são mais travados, então Virgem a gente exclui. Mercúrio com Vênus. Por que Mercúrio com Vênus, hein? Eu já fiz essa conjunção, eu falei aqui que a pessoa, ela tem essa coisa da dualidade, ela tem essa coisa do flerte também. O flerte é visto também na astrologia. Isso aqui é uma conjunção nítida. Sabe aquela pessoa bom de papo, que te leva no papo? Que às vezes a pessoa, ela nem assim é tão bonita aos olhos da sociedade, mas, pô, essa pessoa, ela te leva. Você conhece ela, ela te conquista pelo papo. Vênus e Mercúrio. É uma conjunção bem comum aí da pessoa que realmente te leva no papo. Então é importante também observar isso. A Lua está envolvida. Por que a Lua está envolvida? Porque a Lua representa a sua mente. O que você pensa? Vamos supor que você tem a Lua em conjunção com o nó do norte, ou uma Lua em conjunção com Rahu também, ou uma Lua em conjunção com Plutão. Pode ter certeza que se tiver em Escorpião, teve a geração aí de Plutão e Escorpião, você vai pensar em sexo, você vai pensar em sexualidade, você de repente vai ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa que faz brincadeiras com conotação erótica? Pode ser uma pessoa que tem Lua e Plutão em Escorpião, de repente aí na casa 8. Então é importante também. Vamos citar casas que representam sexualidade e energia assim. Vamos lá. A casa 1, por que a casa 1? Porque a casa 1 tem a ver com você. E a casa 1 olha para a casa 7. Se olharem aspectos de casa, então de repente você tem Marte ali. Marte na casa 1, bem colocado, então você pode ter energia sexual também, forte e tudo mais, ou ausência dela. A casa 5, por que a casa 5? Porque a casa 5 fala de romance, a casa 5 fala de filhos, filhos representam uma extensão da sua criatividade. Então a casa 5 está muito envolvida, prazer, sexualidade e tudo mais, então a casa 5 também está envolvida, planetas aí. A casa 7, que tradicionalmente está oposta à casa 1, que representa o outro relacionamento. A casa 8, por que a casa 8? A casa 8 fala de coisas ocultas, sabe aquela coisa ali do submundo, sabe aquela coisa que você gosta de ocultar da sociedade? Por isso que tem muita relação com coisas que estão abaixo da terra, tem muita relação com conhecimento oculto e tal, então a casa 8 também está envolvida. E por fim a casa 12. A astrologia ocidental não leva em consideração a casa 12, mas na minha experiência pessoal eu vejo que faz todo sentido. A casa 12 também, quando você tem planetas ali, você não expõe para as pessoas, mas você gosta de muitas coisas em off, atrás dos bastidores, basicamente é isso. Então a casa 12 também traz energia sexual, traz aquele prazer, sabe aquela coisa ali que você faz entre 4 paredes? Tá na casa 12, com certeza. Então a casa 12 também vai trazer essa energia. Então todos os planetas que vocês tiverem aí nessas casas, com certeza
trazem essa energia para a pessoa. A gente precisa falar de, agora assim, em termos de tesão, quando a pessoa sente, né, aquele sex drive e tudo mais, é claro que essas casas estão envolvidas e a gente fala de alguns aspectos. Então, se Marte recebe um aspecto de Plutão, Vênus, até da própria Lua, né, porque o Marte ele agita a Lua, então indica sim o interesse maior sobre isso em alguns signos como Escorpião, signos como Gêmeos, elemento fogo, traz sim com certeza essa energia para a pessoa. O nó do norte também, o Rahu. Cara, o Rahu, ele realmente expande tudo. Ele é uma energia assim muito forte. Então, eu já falei, eu fiz um vídeo aqui de traição que eu citei. Quando o Rahu, ele tá em conjunção, exato, ou bem pertinho de Vênus, da Lua e de Marte, pode ter certeza, dependendo da casa, né? Se estiver numa casa dessa, de repente na casa 12, pode ter certeza que aos olhos da sociedade, talvez você fale assim, não, essa pessoa não tem tanto interesse nisso, naquilo, mas se você conviver com essa pessoa, você vai observar. Você vai ver aquela energia dentro da vida dela. Então, esses aspectos também trazem essa energia sexual. Plutão também. Canso de ver Vênus com Plutão em Escorpião, ou aspecto, né? De repente Plutão está olhando para Vênus ou para Marte. Pode ter certeza, essa pessoa ela tem um grande interesse em sexo, sexualidade, ela tem instinto dentro dela, né? Porque para ela, Vênus, que representa prazer e romance, está associado a quem? Plutão. Então ela é obcecada. Eu sou obsessiva por isso. Essa energia para a pessoa. Existe mais a falar. Quem sabe eu faço um outro vídeo sobre esse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal.